A equipe de robótica do Colégio Marista Medianeira, o Cavalo Vendado, formado por estudantes dos anos finais e ensino médio, mostrou que estudo, conhecimento, determinação, união e muito trabalho sempre trazem conquistas positivas e importantes. Na última semana, entre os dias 15 e 18 de março, a equipe participou pelo segundo ano consecutivo do Festival SESI de Robótica, competição nacional promovida no Brasil pelo Diretório SESI, idealizado e desenvolvido pela FIRST, e aconteceu na cidade de Brasília, representando o município de Erechim, da qual conquistou o primeiro lugar na categoria FIRST Tech Challenge, modalidade arena, tornando-se a equipe campeã em nível nacional do evento deste ano. A equipe conquistou o prêmio em aliança com as equipes Agrotec de Concórdia e Alfa Baixo do Rio de Janeiro. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a equipe que fez o coração de muitos erechinenses vibrar mais alto no último final de semana. Eu estou falando da equipe de robótica do Colégio Marista Medianeira, o Cavalo Vendado. Eles conseguiram se destacar num campeonato promovido pelo SESI que aconteceu em Brasília, no estádio Mané Garrincha, no último final de semana, aliás, do dia 15 ao dia 18 de março. E eles estão aqui hoje na TV para que a gente converse um pouquinho sobre este momento importante que eles vivem, desses frutos que eles estão colhendo, que por trás dessa premiação existe muito trabalho, existe muitas horas de preocupação em fazer com que as coisas deem certo. E a gente vai contar hoje para vocês aí como é os desafios de criar um robô, de estar participando de um campeonato e agora indo para o exterior. Professor Necleto, bem-vindo novamente aqui para a gente falar desse assunto tão bom e, de antemão, já meus parabéns. Obrigado pelo convite. Também temos aqui junto o Carlos Demarco, que é aluno, e o Gustavo D'Ambros Malacarne. Bem-vindos. Muito obrigado. Bom, uma competição difícil essa que aconteceu em Brasília, várias equipes concorrendo. Professor, como é que foi toda essa preparação para chegar lá e fazer bonito? Bom, a gente já tem no colégio uma rotina de estudos vinculada à robótica, como extra classe, e os estudantes que têm interesse participam. Olha, a gente apresenta para eles a FIRST, que é o evento maior, a organizadora dos eventos, e a gente apresenta, olha, hoje nós participamos de duas categorias, essa e essa. Bom, os alunos se interessam e vão trabalhar com isso. Em setembro, sai um edital todo ano com a temática da competição. Então, esse ano a temática era energias, e aí depois eles constroem todo um jogo a partir disso, e aí a gurizada tem que ir para o computador, para o brainstorm, bolar robô, desenhar o robô, fazer toda a parte de CAD do robô, para a gente ter certeza que a gente vai ter um desenvolvimento melhor e também não gastar recursos em vão, construindo sem ter um padrão para a competição. Então a partir de setembro a gurizada baixa a cabeça e mora no colégio lá para correr atrás da competição. Carlos, como é que foi esse desafio de trabalhar nesse projeto aí, sabendo que vocês iam concorrer neste festival com muitas equipes boas, equipes que têm recursos financeiros, que têm um suporte legal também? Bom, ano passado foi minha primeira vez participando, então a gente chegou já sabendo que a gente tinha que manter o mesmo nível. Isso foi, na verdade, o maior desafio que a equipe inteira notou, porque a equipe o pessoal que estava antes estava mantendo um nível muito bom em equipe. Então, quando a gente entrou, a gente sabia que o desafio ia ser maior ainda de conseguir manter e levar ela ainda para um futuro maior. Gustavo, trabalhar com a robótica, conciliar as outras atividades da escola, como é que foi esse desafio para você? Bom, eu faço parte da robótica do colégio desde o 5º ano do ensino fundamental. Hoje eu me encontro no 2º ano do ensino médio, então já é uma trajetória de longa data. E é organização, né? Sempre quando a gente se dispõe a fazer uma atividade nova, a organização em manter as atividades da escola e da robótica em sincronias e obter um bom desempenho em ambas, com certeza vai muito de cada estudante e, claro, da organização bem disposta. Vocês decidiram ir para esse festival ainda no mês de setembro. De lá para cá, muitas horas de estudo e preparação. Vocês começam montando um robô do zero, tem que pensar em todas as formas dele, ou já tem uma parte pronta? Não, como o professor falou,
A única certeza que a gente tem do robô é que ele vai ter 4 rodas e 4 motor. Única. Porque depois do brainstorming que a gente faz, a equipe de CAD começa a trabalhar para falar, não, o robô ideal para o desafio tem que ser pequeno, tem que ser ágil, tem que ter uma mobilidade boa. Ou ele não precisa ter uma mobilidade tão boa, ele pode ter um tamanho maior, um menor. E isso a gente apresenta para o professor e para a equipe, falando, esse é o robô ideal para a temporada. Aí o pessoal discute, vê mudanças, e depois disso começa o processo de fabricação e de montagem do robô daí. Vocês são uma turma grande que trabalha nesse setor e participou desse festival. Como é que é coordenar todas as ideias, fazer com que ele realmente funcione sem criar atrito no grupo todo? Eu acho que é um gerenciamento de atritos, na verdade. Pois é. A gente antes de começar a construção, a gente faz essas ideias de brainstorming, de bem natural, assim, tentar colocar tudo que for besteira para um pode ser bobagem para o outro, mas pode ser incrivelmente aquilo que precisa ser feito. Sim. Então a gente deixa a imaginação fluir e, claro, sempre alguém vai querer, minha ideia é melhor, isso. Então, a nossa função como mentores ou técnicos da equipe é gerenciar os atritos e fazer com que o desenvolvimento saia. Então, realmente, como o Malacarne comentou, tem que ter organização, porque eles têm o período de aula e eles têm que ter um cronograma. Sim. Que tem que dar andamento no robô, tem que dar andamento na competição, porque não é só o robô, a gente tem toda uma parte social, tem toda uma parte de conexão com empresas, tem toda uma parte de produzir conhecimento científico e publicar. Então, a equipe ela é muito mais do que apenas construir um robô. Então, tem uma galera que trabalha buscando patrocínios, tem uma galera que trabalha com o nosso financeiro para manter o caixa ok. Então, tem um escopo muito grande. Hoje é uma pequena empresa. Verdade. A Cavalo Vendado tem que se tornar uma pequena empresa. Hoje a gente tem estudantes envolvidos direto com a FIRST, em torno de 40 estudantes. 40 estudantes que estão lá se dedicando o seu tempo para trabalhar em prol de uma melhoria, inovação tecnológica do colégio e do nosso município também. Pois é, o que eles pediam para que vocês participassem desse festival que aconteceu em Brasília? Devido à arena, a gente notou que... Como é que o desafio pedia? O desafio pedia um robô que tivesse algo que elevasse a em torno de 1 metro de altura. Então, porque o jogo... Tu tinha que colocar os copos em 3 junções diferentes. 4, na verdade. A térrea, que é algo no chão, que tu tem que acoplar o copo. A baixa, que era em torno de uns 20 centímetros. E a mais alta tinha em torno do 1 metro de altura. Certo. Então o robô tinha que conseguir fazer esse jogo de qualquer maneira possível. E a gente decidiu usar esse sistema porque a gente achou o mais simples para conseguir fazer esse desafio. Esse desafio que vocês participaram, era vocês e uma outra equipe disputando quem fazia de forma mais rápida, mais sincronizada? A competição, todas as categorias da FIRST, ela não é uma competição, ela é uma co-competition. Então a gente sempre trabalha em alianças. Sim. Então a primeira etapa da competição é sorteada as alianças, então a gente fez aliança com equipes do Brasil inteiro. Paraná, Pará, São Paulo, Goiás, Acre. Então a gente fez uma mistura. E aí essas alianças jogam com 2 outras alianças. Depois disso, aí sim, é feito o ranqueamento dessas duplas e acabamos ficando em segundo lugar. E aí nós podemos optar quem a gente vai chamar para a nossa aliança para compor as fases finais da competição, que é a semifinal e final. Pois é, mas chegar nesse desafio aí, de chegar entre os melhores, é um desafio que requer muita técnica, muita habilidade e muita sincronia do grupo todo também, né? Sim. Como é que vocês conseguiram lá dominar as emoções, naquela bagunça, naquele barulho todo, centrar ali e fazer ele funcionar como deveria funcionar? Bom, o robô, a parte programada, né? A gente aperfeiçoou pós-evento uma boa parte do período autônomo, que é um período onde o robô ele tem vida própria, ele faz a função sozinho, que é os 30 segundos de jogo iniciais, depois é 2 minutos de teleoperado. E também questão de escolha de alianças, né? Que a gente precisava escolher alianças que seriam boas ao nosso robô, que seriam aptas, que os robôs se completassem a ponto de, assim, fazer uma melhor pontuação. A gente tinha um sistema de scout, que era uma equipe formada por 8 estudantes da robótica que ficavam analisando as partidas e, assim,
respondendo um formulário e baseado nesse formulário a gente sabia, ó, essa equipe vai se entregar, se ela fizer aliança conosco, ela vai ter a gente vai conseguir realizar um bom desempenho para ambas, mais ou menos nesse sentido. Teve algum momento que vocês acharam que não conseguiriam vencer essa competição, que ficariam em terceiro ou segundo lugar? Bom, os desafios são inúmeros, as nossas expectativas eram sim muito boas para essa competição, mas a gente tem que considerar sempre todas as possibilidades, né? A gente nunca, como o professor falou, em um primeiro momento era um sorteio, e esse sorteio define a classificação geral de escolha de alianças, entre outras, ou seja, depois desse sorteio sim nos passou mais uma questão de alívio e que a gente teria que formar boas alianças. Ouvir o nome de vocês, Cavalo Vendado, como é que foi? Sendo o primeiro colocado numa competição tão acirrada. Foi uma emoção muito grande, na verdade, porque ano passado a gente chegou muito perto. Sim. Então foi um grande alívio a gente saber que a gente tinha conseguido algo, querendo ou não, nunca feito pela nossa equipe, porque a partir desse momento, de quando o cara gritou Cavalo Vendado, a Cavalo parou de ser uma equipe nacional e se tornou uma equipe mundial, querendo ou não. E o Cavalo Vendado, ele se movimenta? A gente pode ver algum movimento dele? Pode. Claro. Professor, vencida essa etapa a mais, temos uma prova internacional agora que já começa um outro desafio. Como é que está sendo esse turbilhão de emoção tudo junto? Bom, assim que a gente ganhou, né, emoção e tudo mais, era o que a gente buscava, nosso plano era chegar lá, competir em alto nível, desempenho, né, e dar o melhor de nós. Ganhamos. Próxima etapa, existe o Mundial, que a gente tem uma vaga. E aí o Mundial é exatamente do dia que nós ganhamos até o dia que a gente tem que estar com o robô lá no Mundial, eram 30 dias. Meu Deus. E aí começou toda a parte burocrática da coisa, que é a gurizada que não tem passaporte, correr atrás de passaporte, e a maioria da equipe fazer visto. Então a gente precisa correr, a gente depende do sistema brasileiro para conseguir os passaportes. E aí a gente depende da embaixada americana para conseguir os vistos. E a gente tem hoje 25 dias. Então é uma corrida que, se nós ganhar, vai ser nos 50 minutos do segundo tempo. Vamos torcer para que esses 50 minutos aí tenha, de repente, até uma prorrogaçãozinha para ajudar. Vocês vão, provavelmente, para Houston, no Texas. O robô vai junto. Vai os 40 alunos ou, de repente, vai uma equipe um pouco mais enxuta? No total, nessa categoria, a gente tem 15 inscritos. Tá. Na equipe como um todo, nas duas categorias que a gente participa, a gente tem os 40. Uhum. Dessa forma, a gente abriu o convite aos 15 e aí as famílias vão fazer escolhas, né? Porque é uma viagem de 10 dias, provavelmente vai dar em torno disso, né? Entre embarcar, entre sair de Erechim, ir para lá, voltar, enfim. A gente estima que vai dar uns 10 dias de viagem e isso tem custos. A inscrição da competição também tem custo. Então a gente deixou a cargo das famílias tomar algumas decisões entre participar ou não, mas sim, a vaga está para todos os estudantes que conseguirem, que a gente conseguir a documentação, que tiver tudo certo. E a ideia é, os meninos sabem, o robô não dá para ir montado, porque ele vai sofrer muito. A gente prefere, já pensamos nisso, ele vai desmontado nas nossas malinhas, protegido com as nossas roupas, e a gente chega lá com um dia, 2 de antecedência para reconstruir tudo. Porque é muito risco, a gente sabe como é o transporte aéreo e se a gente chegar lá e o robô não está com nós, vai ser... Não tem competição. Não tem competição, então... Pois é, professor, tu falasse aí da questão dos custos. Existem patrocinadores, além do colégio, que apoiam esse projeto, que investem
nesses alunos? Sim, a gente tem algumas empresas, então anualmente a gente renova com essas empresas, né, e entra em contato com mais empresas para apoiar a compra principalmente de materiais, investimento em peças e também na manufatura de algumas peças. Então a gente precisamos fazer uma peça que em 3D, que é o que a gente tem, certo, ele não vai suportar. Então a gente entra em contato, o gurizada desenha. Que essas peças aí são em 3D? Essas são em 3D, mas algumas peças do robô são metálicas e elas sofrem muito. Sim. Então, dessa forma, o que a gente faz? Alguns desses patrocinadores ajudam nós a fazer uma peça, fazer um furo reto, que a gente não consegue ter ferramental para fazer pelo menos uns furos de forma bem correta. Então, a gente corre atrás desses patrocinadores para dar apoio financeiro e também para ter apoio na parte de manufatura de algumas peças que realmente a gente não consegue fazer no colégio. Por que a gente precisa de apoio? Uma que toda a competição, para ela ser igualitária no mundo, ela permite um padrão de motores. É esses motores, é isso tipo aqui. Pois é, e vocês trabalham agora, claro, essa equipe exclusivamente nesse tipo de robô, nesse tipo de tecnologia. Existem outras equipes dentro do Marista fazendo outros tipos de atividades da robótica? Sim, a gente tem na FIRST, dedicado a essas competições, prazo de setembro até o Nacional, sempre. Entre esse espaço de setembro ao Nacional, a gente tem equipes que vão trabalhar com, eu quero aprender um pouco mais sobre edição de vídeos, imagens, jogos. Essa galera desenvolve isso. O pessoal que vai trabalhar com CAD, não importa o tipo, eu vou querer desenhar, não sei se é para desenhar uma peça, é para desenhar uma casa, mas vai trabalhar com desenho e modelagem 3D. E tem o pessoal que vai para outras competições. A gente participa da competição brasileira de robótica e da competição latino-americana de robótica. Então, de março até novembro, mais ou menos, que é a latino-americana, os programadores e alguns cadistas vão voltar seus olhos para a latino-americana. Vão trabalhar na latino-americana, terminou a latino-americana, vem para a FIRST para esses dois tipos de robô, para esse e para a categoria maior. Já se estuda alguma tecnologia na criação desses robôs que de repente possam vir auxiliar em alguma atividade aqui de Erechim, por exemplo, a área médica, a área da indústria, enfim, são tantas áreas que daria para a gente incrementar? O robô que a gente foi para latino-americano ano passado, ele é um robô autônomo e que a proposta de desenvolvimento dele é trabalhar em galpões logísticos de maneira autônoma. Ou seja, se a gente ampliar ele, e que tem um custo, né? Sim. Mas a tecnologia, o básico a gente já sabe fazer. Ele é pequeno, mas se a gente ampliar ele para, por exemplo, não ser mais um robô pequeno, ser uma empilhadeira, ele trabalharia perfeitamente dentro de uma empresa, indo lá, pegando um pallet, lendo o código do pallet, baixando o pallet com segurança, olhando todo o ambiente ao redor dele, desviando dos obstáculos, indo até o ponto. Uma das empresas que nos auxilia, ela viu esse projeto, gostou muito dele e pretende sim investir, né, mais nesse ramo para eles também poderem estar aplicando dentro da sua empresa. Então agora vamos ficar na torcida aí para esse Mundial realmente se concretizar e que venha mais um troféu aí para essa equipe Cavalo Vendado aqui para Erechim, porque de certa forma esse troféu que vocês ganharam, ele representa o esforço de muitos pais, professores, amigos, todo mundo que vibrou e torceu junto no sábado à tarde aí e se emocionou quando ouviu o nome de Erechim Cavalo Vendado como campeão diante de tantas equipes. Então, parabéns para vocês, principalmente para ti, professor, que tem se desafiado aí a oferecer o melhor de conhecimento para os alunos. Parabéns ao Marista Medianeira também por oferecer a robótica, que é importantíssima hoje para o desenvolvimento, para o crescimento do mundo todo. E a gente tem uma equipe vencedora aqui em Erechim e essa equipe está aqui hoje, é o Cavalo Vendado. Agora a gente vai ver esse robozinho aí funcionando para você se encantar com as imagens.